Sejam todas bem-vindas. Que prazer ter vocês aqui, mulheres de ousadia, mulheres ousadas que decidiu dar um passo e acreditar em si mesmo e acreditar que são capazes de ser promissoras na sua área financeira. Para isso que você está aqui. Fique até o final dessa live que tem muita coisa boa preparada para você. Eu já quero agradecer a cada uma que está entrando nessa live, que já está aqui com a gente. Muito obrigada, é um prazer receber vocês, toda a nossa equipe. Fica muito feliz em ver mulheres que confiam em si mesmo, ou que às vezes nem está confiando, mas está vindo provar a si mesmo e vai dar muito certo, tá? Então fica com a gente, caminhe o caminho que eu vou te ensinar a trilhar, que vai ser só sucesso no ano de 2026. Enquanto vocês vão entrando, a nossa equipe já falou com algumas de vocês e eu quero deixar um beijo aqui para Eliane de São Paulo. Eliane, um beijo. Quero deixar aqui também um beijo para Maísa de Paripiranga, Bahia. Eu quero deixar um beijo para Sandra de Distrito Federal. Eu quero deixar um beijo para Matilde de Calcaia, Ceará. Eu quero deixar um beijo para Luciana de Blumenau. Eu quero deixar um beijo também para Cailana de Feira de Santana, Bahia. Eu quero deixar um beijo para Sueli de Minas Gerais. Olha, um beijo para cada uma de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu tenho certeza que, olha, no final dessa live, no final dessa aula, vocês estarão assim, ó, maravilhadas e acreditando que vocês são capazes de chegar aonde vocês quiserem, tá? Neste momento, eu quero falar com algumas pessoas que estão aqui nessa live. O primeiro grupo que eu quero falar aqui é com você que está trabalhando em uma empresa, dedicando horas e horas, muito suor, muito trabalho e chega no final do mês, você mal consegue pagar as suas contas. Não aguenta mais o CLT não suprir as suas necessidades financeiras. Nós temos um caminho para você. Você, mãe, que está aí dentro da sua casa com criança pequena, eu já estive no seu papel, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. E você está aí sem rumo, não sabe o que fazer. Faça o que um dia eu fiz. Eu também imaginava que eu não tinha talento para essa área, mas não é sobre talento e sim sobre conhecimento. Eu sei que tem muita gente que precisa de uma virada de chave na sua vida financeira. Eu sei que tem muita gente que está aí com a sua casa desestruturada, não tem tranquilidade financeira, sonha em ter uma vida estabilizada, em conseguir dar bons estudos para os seus filhos, ter um plano de saúde, se alimentar bem, andar num bom carro, morar numa boa casa. É isso que eu quero oferecer para você. Eu sou a prova viva de que você pode chegar aonde eu cheguei e eu vou te ensinar o caminho para isso, tá? Então a gente vai acompanhar. Hoje a gente vai ter modelo real, hoje a gente vai ter muito ensinamento para você, hoje a gente vai ter muita coisa legal. Eu quero neste momento compartilhar com vocês um pouquinho de quem está dizendo isso para vocês. Há 10 anos atrás, eu estava como muitos de vocês estão aí. Deixa eu conferir meu microfone, gente. Quem sabe faz ao vivo, tá tudo certo aqui. Olha só, há 10 anos atrás, eu estava aí no seu papel também, com 2 crianças pequenas, numa casa em reforma, perdida profissionalmente, não sabia para onde ir, já tinha tentado tudo no CLT, gente. Já tinha sido vendedora, secretária, tudo. A gente veio de uma família de borracharia, então essa área não tinha nada a ver comigo. Um certo dia, eu fui tirar a minha sobrancelha. Chegando lá, eu me deparei com uma profissional trabalhando na sua própria casa, porque algo que vocês precisam entender é que você precisa começar com o que você tem, mesmo que seja no quartinho aí da sua casa. E eu cheguei lá e encontrei essa mulher atendendo e muitas clientes esperando a sua vez. Eu falei, olha, isso aqui dá dinheiro. Cheguei na minha casa e falei pro meu esposo, amor, eu acho que eu achei uma coisa que eu posso ser capaz de fazer, mas eu não sei se eu tenho muito talento para isso. E eu e meu esposo conversou, ele me apoiou muito lá no começo, e aí a gente foi e marcou um curso de design de sobrancelhas, que é hoje o que você vai acompanhar. O seu primeiro passo foi o meu lá atrás. E eu marquei o meu curso de design de sobrancelhas, fui realizar este curso. Saí desse curso, eu tinha somente uma maca, eu só tinha uma maca, 2 crianças e a fé, gente, e uma casa em reforma.
Comecei a atender as minhas clientes, comecei a divulgar nas redes sociais. Todo esse caminho que eu passei, eu quero ensinar você. Não é sobre só fazer a sobrancelha, mas nós queremos ensinar você como vender sobrancelha, como ganhar com a sobrancelha de verdade, como ser uma profissional reconhecida. Então, eu já trilhei esse caminho que eu vou ensinar pra você, tá? O que acontece? Estava lá na minha casa, eu e as duas crianças, aquela máquina, aquela pinça e as minhas primeiríssimas clientes há 10 anos atrás. E eu fui atendendo, me especializando, não foi fácil. Tínhamos pouco recurso. Terá aqui para vocês disponível também um vídeo dizendo da minha história mais detalhadamente. Estou fazendo um resumo para você entender. Tô te explicando aqui os meus perrengues, tá? Que eu sei que muita gente tem e eu sei que você tem também. Estava eu, comecei a atender minhas clientes, minhas primeiríssimas clientes. Fui ali caminhando, fui investindo em conhecimento. Chegou uma época que eu comecei a fazer cursos melhores, fui me especializando, mas, gente, muito perrengue, pouquíssimo recurso. Fui ali caminhando também para chegar até aqui. O que acontece? Depois de me especializar, comecei a ministrar cursos. Hoje nós somos um time de alunas realizadas profissionalmente, nós somos um time de alunas presenciais e agora estou trazendo para vocês aqui no online. O que eu disse hoje para uma aluna minha? Eu nunca abri isso aqui na internet, tá, gente? É a primeira vez que eu vou falar sobre isso aqui. Agora em dezembro vai fazer um ano que, infelizmente, eu perdi o meu esposo. Eu disse para vocês aqui no início dessa live o quanto ele foi importante na minha vida profissional. Infelizmente, há um ano atrás, a gente perdeu o meu esposo. E eu tava conversando com alguém essa semana e eu tava dizendo para ela o seguinte: o que seria de mim? Porque hoje a gente tem a Nicole de 14 anos e a gente tem o Brian de 11 anos. Mas o que seria de mim se eu perdesse o meu esposo e eu fosse 100% dependente dele? Eu fico um pouco desestabilizada de falar sobre isso aqui, gente. O que seria de mim se, há um ano atrás, quando eu perdi meu esposo, eu fosse totalmente dependente dele financeiramente? O que seria de mim e dos meus filhos hoje? Mas, graças à minha ousadia, eu há 10 anos atrás, caminhei o caminho que eu quero apresentar para você agora. Então, assim, de dentro do meu coração, neste momento eu nem consigo colocar o meu lado profissional, isso aqui é o meu lado humano para vocês. Eu queria gritar isso para os 4 cantos, para que todas as mulheres fossem, ainda mais mulheres mães, tá? Mas todas as mulheres fossem independentes financeiramente. A gente não sabe o que pode acontecer nas nossas vidas. Então, olha só, há um ano atrás, estou vivendo o pior ano da minha vida. Mas dentro deste um ano, a minha vida profissional esteve estabilizada, tá? Então, assim, é um conselho que eu quero dar para vocês. A gente não sabe o que pode acontecer nas nossas vidas. Então, assim, invista mesmo na sua vida profissional. Seja independente mesmo, tá? Foi um caminho muito difícil, não foi fácil até aqui. Mas eu cheguei até aqui hoje e eu quero que você chegue também, como muitas alunas chegaram até aqui. Bom, e é por toda essa trajetória, e é por toda essa vivência que eu vivi dentro desses 10 anos, que eu preparei este momento para vocês, tá? Claro que em live aqui, a gente poder abrir algumas coisas, às vezes vocês vão sentir, a gente é humano, né? A gente desestabiliza de falar de alguns assuntos, mas eu preciso abrir isso para vocês, porque eu quero que vocês vivam o que eu vivi. Então, diante de toda essa experiência, diante de tudo que eu já vivi, é para isso que eu preparei para vocês essa aula de hoje. Vocês não estão entendendo o quão mastigado, o quão simplificado eu tenho um método para você poder sair 100% preparada para os seus atendimentos. Então, agora chegou a hora. Vamos para a nossa aula prática. Eu vou pedir para a nossa modelo entrar e a gente vai começar agora a nossa aula prática. Vamos lá, mulherada? Respira que você vai sair daqui 100% preparada para atender e dando o seu primeiro passo, que é o design de sobrancelhas. O design de sobrancelhas ele é de extrema importância. Vamos lá, estão preparadas? Bora lá para a aula prática. Agora a gente vai para a parte prática, aprender o design perfeito. Eu quero que você entenda que
O design, ele é 80% de uma micropigmentação perfeita. E também o design, ele é o fundamento, ele é a raiz para quase todos os procedimentos relacionados à sobrancelha. Então é de extrema importância que você tenha o domínio sobre o design. E é por isso que você está nessa aula. Eu vou te ensinar agora. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é, antes de tudo, eu preciso saber aonde estão as três partes principais dessa sobrancelha, que é o ponto inicial, o ponto alto e o ponto final, aonde começa, aonde ela sobe e aonde ela vai finalizar. Então, PI, PA e PF. Como que eu vou achar isso? Eu vou ensinar vocês a marcação com a linha. Aqui a minha linha já está preparada. Você vai pegar uma linha de costura, tá? Que você tiver aí. Você vai utilizar um lapisinho dermatográfico e você vai literalmente sujar essa linha, tá? Sujar essa linha para que a gente consiga ter uma marcação visível. Então vamos lá para a gente começar a marcar os três primeiros pontos principais do design de sobrancelhas. Lembrando que eu vou ensinar vocês na linha, mas existem outras formas também de encontrar esses três pontos, tá? Uma forma também é o paquímetro. Esse aqui é um instrumento muito fácil de encontrar, extremamente barato, um paquímetro. Eu acredito que ele vai estar entre 10 a 15 reais aproximadamente. Então, a gente vai utilizar ou o paquímetro ou a linha, tá? Eu vou mostrando para vocês as duas estratégias aí, conforme o andamento da aula. Então, a linha, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente tem um ponto de segurar a linha aqui com o dedinho, que é, você vai colocar no seu dedo indicador, bastante precisão aqui, tá? Pode deixar bem firminho. E deste lado também. Pode enrolar no seu dedo literalmente. Você tendo então essa linha de uma forma firme aí nos seus dedos, indicador, a gente vai utilizar agora o dedão. O dedão é o nosso ponto de deslizar aí, tá, gente? Literalmente essa linha, ela vai deslizar no rosto da nossa paciente. Então, com a linha preparada, a gente vai achar o ponto inicial dessa sobrancelha. Qual que é a nossa base maior? O ossinho do nariz. O ossinho do nariz, onde ele finaliza aqui, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar com a nossa linha enroladinha no nosso dedo. Vou virar ela aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Cantinho do ossinho. Coloca a linha lá de forma bem firme. Encostou essa linha e deslizou. Faz o primeiro tracinho lá. Do outro lado, da mesma forma. Colocou lá no cantinho do nariz e deslizou essa linha, tá? Tem que estar de uma forma visível. Vamos deixar do mesmo tamanho aqui para ficar bonitinho. Ok. Então aqui a gente achou o ponto inicial da nossa sobrancelha. Fran, não consigo achar com a linha, tô preocupada, tô tendo dificuldade. Aí a gente pode utilizar também o paquímetro, tá? O que você vai fazer? Você vai sujar esse paquímetro de lápis dermatográfico, vai encaixar bem ali no narizinho da nossa paciente, fecha no ossinho dela e desliza esse paquímetro sujo de lápis, certo? Também é uma estratégia para você poder encontrar o início da sua sobrancelha. Encontrei o início, agora a gente vai encontrar o ponto alto. Lembrando que a maioria das sobrancelhas, a gente vai ter por volta ali de uns 5 centímetros. Ponto alto, na maioria das vezes, ele vai ter 3,5 a 4 centímetros, tá? Do ponto inicial ao ponto alto. Então, se você quiser, se você tiver dificuldade de marcar com a linha, você pode utilizar o paquímetro. Já vai abrir ele lá no 3,5, 4. 3,5, 4, tá? Depende do tamanho dessa sobrancelha. E você já pode colocar lá e marcar o ponto alto. Por exemplo, vou fazer uma simulação aqui para vocês entenderem, tá? Se fosse pra gente ver na sobrancelha dela, ó, dá 3,5 certinho, tá vendo? 3,5 certinho. Mas eu vou ensinar você a encontrar isso com a linha. Como que funciona isso? A nossa base pro ponto alto, ó, a gente pega aqui da abinha aqui do narizinho, do meio do olho, lá para a cabeça. Imaginando o quê? Agora eu vou te ensinar
algo muito, muito, muito importante, que você nunca mais vai errar no design de sobrancelhas. O que você precisa entender e não esquecer? Do ponto inicial ao ponto alto, sempre, 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 eu preciso ter 70% dessa sobrancelha, certo? Do ponto alto ao final, eu preciso ter 30%. Entendendo isso, a gente consegue compreender que do ponto inicial ao ponto alto sempre será maior do que da cauda para o final. A cauda sempre será menor e o corpo até o ponto alto sempre será maior. Por quê? Porque aqui eu preciso ter 70% e aqui eu preciso ter 30%. Então, eu vou marcar o meu ponto alto, pegando a base lá do nariz, do meio do olho, jogando para a testa. Se a minha linha estiver aqui, eu estiver colocando errado, o que eu vou entender? Opa, não tem 70% aqui, então já está errado. Então, eu preciso de ter 70% de ponto alto. Seja você achando no paquímetro, ou seja você achando isso na linha. O ponto alto vai dar no mesmo lugar. O instrumento, ele pode ser diferente, mas o caminho, o final de tudo é o mesmo, tá? Então, vocês compreendendo isso, que do ponto inicial ao ponto alto a gente tem 70%, sempre do início ao ponto alto será maior, tá? Treine muito em casa com a linha. Você não vai acertar provavelmente de primeira, provavelmente vai ter que apagar o ponto alto, achar de novo, mas a partir de umas 3 vezes aí você treinando, você já consegue encontrar o ponto alto de uma forma certa, tá? Com propriedade. Mas se você estiver se enrolando aí com a linha, use o paquímetro. Use as estratégias que está sendo ministrada aqui, que você vai conseguir chegar num bom resultado. O ideal é que você esteja apta a conseguir fazer com a linha, tá? Então, você pegando essa prática com o paquímetro, você também vai conseguir fazer com a linha. Não tem segredo. Pegou lá do narizinho, lá no meio da íris do olho e jogou lá em cima, imaginando os 70%, correto? Depois disso, de achar o ponto alto, o que é o ponto alto? É onde a gente sabe onde a gente vai subir e é onde a gente vai descer, tá? O ponto alto é de extrema importância. Depois que a gente achou, então, ponto inicial, ponto alto, a gente vai achar o final da sobrancelha, onde ela acaba. Vou te ensinar um macete agora que vai dar certo em todas as pacientes que você for realizar. Qual é? Vou pedir para você fechar o olho um pouquinho. Você vai pegar lá no último cílios da sua cliente, no último cílios, encaixou no finalzinho do olho, leva reto lá para a cabeça. Um erro muito comum que eu vejo é, joga lá para o final ou joga mais para baixo. Não. A gente precisa entender que o ponto alto colocou no último cílios, jogou lá para a cabeça, você vai ter uma sobrancelha que vai acabar num espaçamento harmônico para cada olhar. Então, estratégia de novo do outro ladinho. Vira aqui um pouquinho, vamos lá. Últimos cílios, encaixou lá no finalzinho do olho, joga lá para a cabeça. Tá? Geralmente, se a gente for falar de paquímetro, nós teremos aqui nessa cauda 2 a 2,5 centímetros, tá? Então, geralmente, a gente vai ter de 3,5 a 4 centímetros do ponto inicial ao ponto alto e na caudinha de 2 a 2,5, tá bom? Então, anote aí no papel se for necessário isso. A gente vai estar deixando aí na tela também, para você não esquecer. De 3,5 a 4 centímetros. E caudinha de 2 a 2,5, certo? Entendendo isso, a gente achando ponto inicial, ponto alto, ponto final, a gente tem os nossos 3 passos base aqui, né? Achando isso aqui, gente, dificilmente você vai errar, dificilmente a sua sobrancelha vai ficar extremamente errada, tá? Então tá, sabendo aqui aonde a minha sobrancelha inicia, aonde ela vai subir e aonde ela vai terminar, agora eu vou montar o meu design em relação à espessura. Lembrando que em relação à espessura, você precisa sempre se comunicar com a sua paciente antes. Você não pode sair decidindo isso por si só. É claro que a gente precisa avaliar cada caso, mas é necessário você sentar e conversar com essa paciente para ver se ela gosta de mais grossa, mais fina, ter essa comunicação, tá? Então aqui a gente vai fazer uma sobrancelha mediana, neste caso. Como que eu vou achar agora a espessura dessa sobrancelha?
Vamos lá. Então agora a gente vai achar a espessura dessa sobrancelha. Como que a gente faz? Lembrando que a gente precisa trabalhar sempre aonde a paciente tem pelo. Não adianta querer marcar a sobrancelha aqui, ou aqui em cima, ou aqui, não. A gente precisa respeitar onde ela tem pelo. Ai, Fran, mas essa paciente minha aqui que estou aqui hoje não tem pelinho na sobrancelha. Claro que daí é um pouquinho diferente. Você vai conversar com ela, ver a espessura que será realizada, e aí você vai realizar na espessura que for combinado com essa paciente diante que ela não tem pelo. Mas, quando a paciente tem pelo, a gente precisa sempre respeitar a estrutura natural da nossa paciente, tá? Claro que você está livre para afinar ou para dar uma leve engrossadinha nessa sobrancelha, desde que seja próximo ao pelinho. Então, vamos lá. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua linha, dessa vez a gente não vai deslizar para cima, a gente vai deslizar de um ladinho para o outro. Então eu vou pegar bem onde ela tem a basezinha de sobrancelha de pelinho, lembrando que o ponto inicial, quanto mais baixo ele está, quanto mais baixo eu abaixo ele, mais arqueamento a gente tem nessa sobrancelha, tá? Só que tem que ser de uma forma equilibrada, não adianta você descer muito esse ponto inicial, senão a gente vai ter um rosto muito fechado, uma carinha muito de brava. Então, você pode cair esse ponto alto como estratégia de arqueamento. Eu uso muito, amo, tá? Eu sempre desço um pouquinho o ponto inicial das minhas pacientes, mas de uma forma equilibrada, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar. Aqui a gente tem ponto inicial, a gente tem ponto alto, ponto final e grossura. Então, a espessura vai ficar exatamente como está esse quadradinho aqui do meio. Então, preste atenção, tá? Se tiver muito grosso ou muito fino esse quadradinho, volta e marca novamente. Esse quadradinho vai te dar a resposta da espessura do seu paciente neste momento, certo? Então, aqui a gente já achou ponto inicial, ponto alto e já achamos também a espessura dessa paciente, correto? Agora nós vamos encontrar a altura, a gente vai tentar aproximar o máximo possível. Lembrando que tem pacientes que vai ter diferença de altura, que é em relação à musculatura. Então você vai colocar a sua linha e aí vai dar uma diferença, por exemplo. Uma sobrancelha vai estar aqui e a outra aqui embaixo. Um exemplo, tá? O que você vai ter que fazer? Encaminhar essa paciente para uma toxina botulínica ou explicar para ela que ela tem uma diferença de altura. Sempre deixa muito bem claro. Por quê? Não dá para corrigir se for musculatura, certo? E a sua linha vai te dar essa resposta, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente marca a altura? Como que a gente vai fazer? Pega lá de onde essa paciente tem pelinho, coloca de um lado, uma estratégia muito legal, tá? Firma essa linha de um lado e leva lá para o outro lado. E essa linha precisa estar totalmente reta. Totalmente reta, tá? Marcou, arrastou de um lado para o outro, tá bom? Totalmente reta. Então, não esquecer de a linha, ela não pode ficar deslizando. Tá vendo que a nossa linha, ela tá fininha, retinha? Por exemplo, ó, agora eu vou ensinar um truque aqui para vocês, hein? Se você pegar a sua linha, colocou a linha aqui, só um exemplo, tá, gente? E você não deslizar apertando a linha na pele da cliente, você vai ter uma linha grossa e isso vai te atrapalhar. Então, pode dar uma apertadinha. Colocou no lugar, dá uma apertadinha e arrasta. Não vai machucar não, tá? Fica tranquilo. Ok, aqui a gente tem os primeiros passos necessários. Ok, agora que vem, gente, o que vocês precisam ter mais atenção. Por quê? Vamos lá. Grave bem o que está sendo ministrado aqui, que você não vai errar em sobrancelha nenhuma. Lembrando que o que está sendo realizado aqui será realizado em qualquer sobrancelha e em qualquer rosto. O passo a passo é o mesmo. Por que o design é personalizado? Porque a medição é do rosto da cliente. Então, essa mesma estratégia de design vai dar um resultado nessa paciente, na outra, na outra, na outra, na outra. Porque a medição do rosto é diante do rosto dela. Por isso que é personalizado, o passo a passo é o mesmo, a gente vai chegar no mesmo caminho, certo? Então vamos lá, agora a gente vai montar esse design na linha, tá? A gente vai pegar, tá vendo o nosso início aqui, ó? O nosso início está bem aqui, certo? A gente precisa que essa linha ela bata lá na minha linha do ponto alto, ó.
Só que não adianta você querer chegar direto aqui onde você marcou o ponto alto, que eu vejo que isso é o que as alunas mais erram, alunas iniciantes, tá? Pode ir de pouquinho. Então, coloquei aqui no meu início, vou traçar na minha linha de altura e vou até lá, ó. Ok. Chegando lá, eu chego mais um pouquinho no ponto alto, correto? Lembrando que toda a sobrancelha, do ponto inicial ao ponto alto, ela precisa ter a mesma espessura para depois afinar. Então, lembra que eu disse que tem alguns pontos que eu estou deixando aqui para vocês, que é umas estratégias que você não vai errar nas sobrancelhas? Então, esse é um ponto que eu quero que você se atente. Se atente em relação a isso. Do início ao ponto alto, a gente terá a mesma espessura, a mesma grossura. Aí a gente não vai entrar, tá? E não vai errar. Então, entendendo isso, você não erra mais. Do ponto inicial ao ponto alto, a gente tem que ter a mesma espessura. Beleza, marquei aqui, cheguei no meu ponto alto. Agora a cauda, lembrando que eu nunca posso passar da minha linha de altura. Vou pegar direto do meu ponto alto até a minha linha final. Aqui a gente já tem a parte de cima da nossa sobrancelha, né? Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Sempre a gente precisa pegar essa linha subindo, não é pra cá, é subindo, eu tô indo pro meu ponto alto. Então, olha só a minha linha, preste atenção aqui na minha mão. Ela vai dar uma deitadinha, olha só, uma deitadinha. Coloquei ali, pode traçar. E vai indo de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Chegou no ponto alto, desço e vou até o finalzinho. Lembrando que a minha cauda, ela é um V. O que eu vou fazer aqui para vocês agora entender? O que eu faço também nos meus atendimentos? Eu uso uma caneta em gel branca, tá? Você vai encontrar isso em qualquer papelaria. Isso aqui vai te ajudar a não se perder. Pode fechar os olhos. E você vai traçar em cima da sua linha pretinha. Então, ó, bem devagarzinho a caneta, no vai e vem, vai e vem. Chegou no ponto alto, eu desço. Tá? Usem essa estratégia da caneta para você não se perder. E também para sua marcação não ficar geométrica, tá bom? Então é na caneta que você vai arredondar tudo isso, tá? Isso aqui é treino. Quanto mais você treina, mais você fica craque. Outro ponto que você pode fazer, eu vou utilizar em cima, que é só para você aprender, tá? Se você tiver um pouco de dificuldade em fazer a linha, você pode fazer pontilhados em cima da sua linha preta, tá? Mas treine fazer o risco, que eu acredito que fica mais visível para você, tá bom? Você pode vir fazendo pontilhados também, que dá muito certo. Ou na linha reta ou no pontilhado. Mas treine fazer a linha reta que você vai ter um design mais visível. Bom, vamos fazer a mesma coisa do outro lado agora. E agora você acompanhe aí e assista e preste atenção que você vai chegar no design perfeito. Bom, quero deixar uma dica aí para vocês em relação à caneta. Vou até cantar uma musiquinha aqui, ó. O ritmo da caneta é assim, ó. Vai e vem, vai e vem. Não adianta querer fazer risco com a caneta assim, gente, ó. Ó. Vai ficar tudo bagunçado, vai tirar pelo a mais, porque a marcação vai estar mais grossa. Ou querer fazer rápido, ó.
não sai tinta, tá? Então a estratégia da caneta, ó, vai e vem, bem levinho, para esse tracinho ficar mais retinho possível. Você pode também utilizar um palitinho, tá? Para deixar essa linha cada vez mais retinha. Bom, aqui a gente finalizou a marcação do design de uma forma bem estratégica. Você vai utilizar esse mesmo passo a passo em todas as pacientes que você for realizar aí, tá? Lembrando em sempre respeitar isso. Isso aqui é um passo a passo, se é um passo a passo, é uma regra a ser seguida, tá? Então encontre o seu início, o seu ponto alto, o seu final. Faça o design de uma forma estratégica, como foi ministrado aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse design personalizado, um design lucrativo. Lembrando que eu te ensino a faturar de forma constante com a micropigmentação natural e agora a gente vai para um passo de extrema importância que é de tudo que você precisa para poder lucrar com sobrancelha. Gostaram dessa aula prática? Eu espero que vocês tenham gostado muito. Lembrando que é só a pontinha do iceberg. Eu quero conversar com vocês agora de um assunto que todo mundo gosta, que é o assunto de lucrar, é o assunto do bolso. Eu e minha equipe, a gente sentou e a gente fez uma conta para você. Olha só, o que você acabou de assistir foi um procedimento de design de sobrancelhas, certo? Pegue modelos para você poder executar isso com mais rapidez. Faça a amiga, a mãe, a vizinha, pegue aí quem você tem de disponibilidade para você treinar isso. Mas eu quero falar com você agora de uma conta que eu tenho certeza que você vai se interessar muito. Olha só. Preste atenção nessa conta. Se você realizar 4 designs de sobrancelhas por dia, lembrando que um design de sobrancelhas você vai realizar como iniciante em uns 40 minutos, tá, gente? Então vamos colocar que você faça 4 designs de sobrancelhas por dia no valor de R$30, que é um valor acessível, que você vai conseguir abranger a sua região muito rápido, tá? Então vamos lá. 4 designs de sobrancelhas por dia a R$30, você vai ganhar no mínimo por mês R$2.400. Isso aqui a gente está conjecturando. É muito difícil você fazer só 4, na verdade, porque espalha muito rápido procedimentos que são vendíveis. Então a gente está dando uma base de início para você conseguir entender isso, tá? E o que você precisa entender? Agora eu vou dar para você agora o pulo do gato. O que acontece? O próximo passo de todo design de sobrancelhas, o meu e de todas as minhas alunas, é a micropigmentação. Vamos colocar uma escada. O próximo degrau da design de sobrancelhas é a micropigmentação. E eu quero já pegar esse gancho da conta. Olha só. Se você fizer 3 atendimentos de micropigmentação, que você vai começar a cobrar como iniciante R$500 por uma micro, com o método vendível, que é o que eu tenho para poder ensinar para minhas alunas. 1h30 por procedimento. Você realizando 3 procedimentos por semana, 3 procedimentos por semana, você faz um salário de forma inicial, você faz um salário de R$6.000. R$6.000. Muita gente tem que trabalhar 3 meses, 2 meses, para conseguir ganhar o que você vai ganhar de forma inicial em 1 mês. 1 mês. Você tem noção do que eu estou abrindo aqui para você? Isso só as alunas presenciais conseguem ter, mas agora você vai conseguir ter aqui agora. Eu estou abrindo para você aqui números. Eu estou te provando em números o que você é capaz de ganhar com a área da beleza. Eu preciso que você entenda que a micropigmentação e essa conta que eu fiz agora para você foi a virada de chave na minha vida e na vida das minhas alunas. Nesses 10 anos eu criei um método que eu aplico aqui nas minhas alunas presenciais e agora eu vou abrir aqui para vocês com o método online, para poder facilitar a sua vida, para poder ser acessível para você. E nesse método, com esse método, eu quero ensinar você técnica que realmente vende. Grande verdade é que quando nós falamos de micropigmentação, há 2 grupos. Micropigmentação que não são valorizadas e o procedimento que é um procedimento vendível. Esse método, que foi um método desenvolvido dentro de 10 anos,
é um método de micropigmentação natural. Se você não sabe, a naturalidade ela é um novo luxo, por isso é um método vendível. E eu estou colocando essa oportunidade para você de uma forma acessível através aqui do online. As aulas estarão disponíveis lá na Hotmart. Você terá acesso a uma apostila de conteúdos riquíssimos. E também você vai ter um certificado lindo aí com o seu nome. Eu quero que você entenda que eu quero ensinar para você, além da técnica, que é uma técnica, que é um método vendível, eu quero te ensinar a realmente vender. Como se posicionar, a gente tem tanto conteúdo rico para você, eu quero que você entenda que você será uma profissional completa, não só que domina uma técnica. Eu quero te ensinar a ser uma profissional reconhecida, a melhor da sua região. Em pouco tempo você será reconhecida na sua cidade e na região onde você habita hoje. E tudo isso de uma forma acessível. Olha o que nós preparamos para você. Você será uma profissional reconhecida, você vai conseguir lucrar, eu tenho certeza disso, uma carreira de sucesso. Por apenas, eu sei como é ser uma iniciante. Olha o que a gente preparou para você. Por apenas 12 vezes de R$ 79,84. Acredite que a própria profissão que você está ingressando vai pagar o teu curso. Eu sei porque eu já vivi isso. 12 vezes de R$ 79,84 é a virada de chave para a sua vida. E o melhor, é um curso que você tem acesso vitalício. É um curso que você terá nas suas mãos um conhecimento para o resto da sua vida. E essa oportunidade você vai receber lá no grupo do WhatsApp. A minha equipe vai entrar em contato com você para você mudar a sua vida de uma vez por todas. Bom, estamos chegando ao final dessa aula. Preste atenção, você tem duas opções, você tem dois caminhos a trilhar hoje. Você pode ignorar tudo que foi dito aqui, você pode jogar no lixo tudo que foi aplicado e continuar na situação que você se encontra hoje, continuar aí com as suas dores, com as suas necessidades, ou você pode dar um passo na sua vida como eu dei lá atrás também, com os meus medos, com as minhas inseguranças, mas crendo no fundo que eu sabia que aquilo poderia ser a virada de chave da minha vida. Então eu te convido agora a clicar no link, a receber a mensagem que a equipe vai mandar para você e mudar a sua vida de uma vez por todas, assim como aconteceu comigo. Bom, desde já quero agradecer cada uma que esteve aqui. Espero muito você lá, eu quero muito ajudar você de todo o meu coração. Espero você lá e é isso. Um beijo no seu coração, tchau!